O Papa Nicolau pode estar com os dias contados e poderá ser substituído pelo teste de HPV. Sobre essa possibilidade, nós convidamos a Gisele Vissossi, que é ginecologista e está conosco aqui hoje no Manhã Total, nesse feriado. Bom te rever. Viu? Obrigada por ter vindo, Gisele. Obrigada por você. Se você tem alguma dúvida sobre os dois assuntos que a gente vai conversar agora, está liberado o nosso WhatsApp pelo 99897.000. Existe essa possibilidade de substituir? E eu li que até uma cidade interior de São Paulo, na rede pública, eles já não estão fazendo mais o Papa Nicolau, e sim o teste do HPV. Então, é uma realidade hoje americana, e o teste do HPV é um teste que tenta rastrear as pacientes que têm risco para câncer de colo uterino. Então, o câncer de colo uterino, ele é uma incidência ainda importante. Ao longo dos anos, nas últimas décadas, foi sempre diminuindo a incidência, devido aos programas de rastreio. Mas existem possibilidades de aplicação de testes mais sensíveis, e o teste do HPV é um deles. Mas é um painel mais americano, e essa transferência para a realidade brasileira pode demorar algum tempo. Nós não acreditamos em divisão de recursos, no caso, deixar de fazer um teste para fazer outro, mas nós acreditamos na soma desses recursos para diminuir a incidência do câncer de colo. Você falou, né, que o HPV ele verifica isso, do câncer de colo uterino. Qual que é a diferença? O que um faz, o que o outro faz, esses exames? O teste do Papa Nicolau, ele foi desenvolvido desde 1940 por um médico grego chamado Georges Papa Nicolau. Por isso que ele recebe o nome do médico. Mas ele é um exame que detecta células que são cancerígenas do colo uterino. Então, a mulher vai ao ginecologista, o ginecologista examina o colo uterino e colhe aquele material para exame das células. Então, isso também é chamado de exame de citologia, exame de lâmina, porque as células são colocadas numa lâmina. E como ele ficou super consagrado, também é chamado de preventivo do câncer de colo. A diferença do HPV é que os dois são colhidos da mesma forma. O paciente vai no ginecologista, ela pode fazer a coleta no exame ginecológico, mas ele detecta o vírus do HPV. E a presença do vírus indica que aquela mulher é uma mulher de maior risco para desenvolver o câncer de colo, mas ele não faz o estudo das células. Então, essas políticas, elas são políticas públicas de rastreio populacional. Então, os Estados Unidos avançaram muito nessas pesquisas do HPV, porque para eles uma pesquisa de DNA de HPV é um custo baixo. Infelizmente, para a realidade brasileira, uma pesquisa de DNA de HPV hoje está em torno de R$600 a R$800. Então, nos Estados Unidos, agora ficou protocolado nos últimos estudos que se ofertar um rastreio populacional. O que seria o rastreio? Você oferecer o exame para a população geral, aparentemente saudável, para tentar identificar aquelas que têm o maior risco da doença. Nesses casos, a paciente, após 2 exames de citologia negativos anuais, ela pode fazer a cada 3 anos, num rastreio populacional bem amplo, ou fazer o exame de HPV a cada 5 anos, quando ela for acima de 30 anos. Então, isso mostrou que é possível fazer o diagnóstico e o rastreio do câncer de colo uterino com uma incidência cada vez mais baixa. Mas trazer para a nossa realidade brasileira precisa de uma série de políticas públicas, primeiro, devido ao custo. E o grande problema no Brasil, que nós acompanhamos os estudos, não é no rastreio populacional. É tentar atingir aquela mulher que dificilmente vai no ginecologista. Porque o que a gente observa é que a incidência ela caiu muito nos últimos anos, após a aplicação do teste do Papa Nicolau, mas, infelizmente, tem mulheres que não têm o acesso. Então, as mesmas mulheres estão indo todo ano. Isso, em termos de política pública, não traz redução do câncer de colo, porque nós estamos examinando todo ano a mesma mulher. Então, precisa haver uma disseminação maior do exame em mulheres que não procuram, para ter um impacto geral na queda da incidência do CA de colo. Essas mulheres não procuram por uma série de fatores? Porque não têm condições, porque vão priorizando outras situações, é isso? A falta de acesso, muitas vezes, população ribeirinha, estados onde a chegada do médico ainda é difícil, às vezes por pudor, por falta de... Ainda tem isso, pessoas em grandes centros que deixam de ir por pudor, por falta de informação, ou por achar que com ela aquilo não vai acontecer, porque o câncer de colo, ele só passa a ter sintomas quando já tem provavelmente uma doença instalada.
O que nós precisamos no câncer de colo é buscar as lesões pré-cancerígenas, porque elas são possíveis de se prevenir a evolução para o CA de colo. E essas lesões pré-cancerígenas, na maioria das vezes, elas são assintomáticas. Então, muitas mulheres acreditam que não tem nada e deixam de ir porque não tem sintomas. E o câncer de colo uterino hoje ele é prevalente, não é? Ele é um dos mais prevalentes entre as mulheres? Ele ainda é mais prevalente. Hoje é considerado o terceiro câncer, de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, o terceiro câncer mais frequente nas mulheres. Ele tem uma prevalência, espera-se, em torno assim, de 15 casos para cada 100 mil mulheres, mas ainda é prevalente. Mas como baixar essa taxa? Não adianta a mesma mulher ir todo ano. Todo ano. Então, saiu agora recente uma diretriz do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, que recomenda o Papa Nicolau a cada 3 anos. Como que é essa recomendação? Eles colocam que você pode começar a colher o Papa Nicolau a partir dos 25 anos até os 64. Isso não quer dizer que ele não é ofertado antes e nem depois. Mas a grande população de acesso seria essa, de 25 a 64 anos. Ela começa a colher anualmente. Depois de 2 Papa Nicolais negativos, ela poderia fazer a cada 3 anos. Então, isso, comparado com colher todo ano da mesma mulher, essa conduta de passar a colher a cada 3 anos, mas espalhar na população geral, teria um maior impacto. Um maior impacto. Ou associar o teste do HPV a cada 5 anos. Então, eu acredito que ele entra como um coadjuvante importante, mas ele não vai tirar o protagonista da história. Da história que é o Papa Nicolau. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pausa com a Gisele Vissossi, que é ginecologista, ela está aqui com a gente. E você pode perguntar pelo 99897.000, que é o nosso WhatsApp, tá bom? Nós vamos continuar a nossa conversa sobre o exame Papa Nicolau. Tem uma cidade no interior de São Paulo que já substituiu o exame pelo teste de HPV na rede pública de saúde. E, a gente está conversando aqui com a Gisele Vissossi, que é ginecologista e que traz justamente isso, assim, nos Estados Unidos isso é possível fazer. Aqui a realidade é bem diferente, né, Gisele? Além da realidade ser diferente, do custo ser excessivo para nós ainda, o exame de HPV, o teste do HPV, quando ele vem positivo, não significa só a possibilidade do CA de colo ou das lesões pré-cancerígenas. Isso, em medicina, nós consideramos que é um exame de baixa especificidade. Significa que ele não é específico para aquela doença. Então, ele pode estar presente em resultados positivos numa paciente que tem, por exemplo, um condiloma, uma verruga, e não ser necessariamente o CA de colo ou lesão pré-cancerígena. Então, nós precisamos também saber como passar essa informação para a paciente. O fato dela ser positiva, nós vamos recrutá-la e orientar o quê? Então, às vezes nós vamos alarmar a situação e ele realmente só está presente, não tem nenhum tipo de lesão. Então, tudo isso, antes de ser implementado, tem que ser analisado. Deixa eu trazer perguntas para vocês, para você, das nossas amigas. A Márcia. Mônica, eu faço prevenção todos os anos. Eu gostaria de saber se o Papa Nicolau, ele dá uma visão geral da saúde do colo da mulher para outras doenças, por exemplo, como você citou, né? Verruga e outras. Então, o teste do Papa Nicolau, ele é importante para a prevenção do câncer de colo. Porque o câncer de colo de útero ele é um pouco diferente, por exemplo, do câncer de mama. Que o câncer de mama, quando você detecta a lesão, já é o CA de mama. No caso do Papa Nicolau e do exame do câncer de colo uterino, existem as lesões precursoras do CA de colo. Então, são lesões que são possíveis de você tratar sem virar a doença. Então, é possível fazer a prevenção da doença. Então, ele dá o painel de células do colo uterino, ele mostra as células que são malignas e as células que são atípicas e consegue trazer informações adicionais. Muitas vezes, essas informações adicionais, elas ficam com um painel mais importante que a citologia, que é o estudo das células, quando na verdade não é. Muitas vezes a gente prega o exame de Papa Nicolau no momento que a paciente tem uma vulvovaginite ou teve uma inflamação recente do colo uterino e nem sempre ele vai trazer aquela informação fidedigna das células. Mas talvez aquele é o único momento que ela vai, então a gente aproveita a oportunidade. Mas o ideal seria para estudo das células do colo uterino. Tem uma amiga nossa aqui, a Marluce. Adoro o programa. Obrigada, Marluce. Quem me garante que a mulher com exame negativo no próximo ano dá positivo? É garantia? Não, né? Então, é garantia? Esse rastreio de você deixar de fazer todo ano, na verdade, não quer dizer que a mulher vai deixar de ir no ginecologista.
é um protocolo do Ministério da Saúde que não quer dizer que nós vamos aplicar. O protocolo de recomendações, ele traz uma recomendação que o médico vai aplicar ou não, dependendo da sua rotina e da sua população. O protocolo do Ministério da Saúde garante que, se você fizer 2 Papa Nicolais anuais e ele vir negativo, você poderia fazer a cada 3 anos. Mas não quer dizer que você vai no ginecologista a cada 3 anos. Porque nós temos mama, nós temos que visualizar o colo uterino também clinicamente, nós temos os ovários. Então, tem que ser passada essa informação com muita cautela para a população. Porque isso, a nível de rastreio populacional, de política de saúde, pode funcionar mais do que você colher o Papa Nicolau todo ano da mesma mulher no posto de saúde. Mas você dizer que a mulher deixa de ir no ginecologista, porque a cultura no Brasil é associar o exame de Papa Nicolau à consulta ginecológica. Então, se ela acha que ela não precisa colher o Papa Nicolau, muitas vezes ela vai deixar de ir e deixa de detectar outras doenças. Fazer o planejamento familiar, aproveitar a situação para conversar sobre a parte hormonal. Então, isso precisa ser, claro, é uma proposta de política de saúde para rastreio populacional. Pode ser oferecido para paciente com segurança, desde que ela tenha 2 Papa Nicolais negativos anuais. Tem uma amiga nossa, Maria Conceição, fala: nossa, Mônica, esse exame é ruim demais, incomoda, aparelho é gelado. Não tem outro tipo de exame que nós mulheres possamos fazer sem incomodar? Não tem jeito, né? Tem que respirar. Até o momento, ele tem essa importância porque não é só a coleta. Porque a coleta, é possível você fazer coleta de secreção vaginal através de uma escovinha, de um cotonete. Existe até essa ideia da pessoa fazer autocoleta. Mas isso não deixa de lado o exame clínico do médico. Porque você, ao examinar o colo uterino, muitas vezes nós examinamos com a visão de um colposcópio, que é um aparelho que aumenta a visão daquele colo uterino, é possível você associar as informações da coleta do exame com a visão clínica. Muitas vezes o exame tem as suas falhas, a sensibilidade do método do Papa Nicolau, ela não é alta. Então, muitas vezes a mulher pode ter uma lesão e ele vem normal. Então, precisa associar as informações. Então, o exame clínico é fundamental, ele nunca vai deixar de existir. Então, infelizmente, colocar o aparelhinho, que é o famoso bico de pato, mas existem vários tamanhos, a gente sempre dá preferência para o tamanho pequeno. Hoje os aparelhos são descartáveis, eles vêm lubrificados de fábrica. Então, é um exame que, colocado com cuidado, com a técnica correta, a mulher tem menos desconforto. E é tão rápido, né? E assim, tão preventivo, né? Mônica, eu gostaria de saber, quem não tem o útero, precisa fazer o preventivo? Depende da forma que ela não tem mais o útero. Se ela retirou o útero por uma patologia benigna, ela não tem necessidade de fazer o Papa Nicolau. Porém, se ela precisou fazer a retirada do útero por ter tido um CA de colo, ela precisa permanecer em controle porque pode haver recidiva na cúpula vaginal. Então, depende do motivo dela ter feito a esterectomia. Não quer dizer que mesmo aquelas que já tiraram o útero de forma benigna, ele não possa ser oferecido, mas ele não tem a mesma validade de quem ainda tem o útero. Muda alguma coisa para quem está na menopausa? Muda, porque o ressecamento vaginal, que é chamada a síndrome genitorinária da mulher, que é a atrofia, pode dificultar a coleta. Podem vir algumas células da camada mais basal, tanto do colo como de vagina, por falta de terapia hormonal local, e isso mimetizar uma possível alteração celular. Então, nas mulheres em menopausa, muitas vezes algumas alterações celulares, elas não são necessariamente células atípicas relacionadas ao HPV. Pode ser simplesmente falta de uma reptilização hormonal que a vagina precisa. Muitas vezes a gente coleta outro em torno de 6 meses, depois de fazer uma reposição hormonal local. Onde faz o teste de HPV? Tem medicação? É uma pergunta, a pessoa não colocou o nome dela aqui. Não, a medicação, no caso, você não vai usar medicamento contra o vírus, né? Você não vai usar porque é uma detecção de um vírus. O vírus, você não tem uma medicação que combate o vírus, mas você tem o seu sistema imunológico que vai combater. E aquela mulher seria alertada para ser uma mulher de maior risco, ela precisa de um acompanhamento mais vigilante. Mas não tem uma medicação, ele é feito como é feito o exame do Papa Nicolau. Muito bem. Mulher depois de 60 anos precisa fazer o Papa Nicolau? Então, o Ministério da Saúde recomenda que você pode fazer até os 64, mas isso não quer dizer que depois dos 64 ele não é oferecido. É que aquela mulher, após os 64 anos, se ela já teve várias citologias negativas ao longo da vida, pode ser que não dá tempo de se instalar um CA de colo a ponto de comprometer a qualidade de vida, e a mortalidade nessa população vai ser diminuída.
Muito bem esclarecidas aqui sobre, né, a diferença entre os exames, a importância de sempre estar ali na agenda ao momento para que você procure a sua ginecologista, para que a gente tenha saúde, para que a gente tenha qualidade. Exatamente. Né? Eu preciso agradecer a você, Gisele Vissossi. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada, Volte em breve, tá? Espero ter contribuído. E muito. Obrigada. Bom feriado, Obrigada. tá? Gisele Vissossi com a gente, volta em breve.